É um absurdo. É um absurdo que pais cristãos enviem seus filhos para escolas em que seus filhos serão massacrados. Tem tráfico de drogas, bullying, todo tipo de desgraça, ensinamentos contrários à fé. É um absurdo. Mas qual é o argumento que utilizam para justificar isso? Ah, não, a gente não pode super proteger os nossos filhos. É um absurdo. Os pais não estão entendendo a diferença entre proteger e super proteger. A superproteção é ruim mesmo, gera uma criança dependente e fraca. Mas não proteger também gera uma criança fraca e dependente. Na Bíblia, nós temos várias ordens expressas, diretas, sobre proteger os mais fracos. Quem desobedece isso está pecando. E se um pai não estiver protegendo seu filho, ele não estaria pecando também? Ora, pecado muito maior? Vamos então falar sobre isso? A diferença entre proteger e super proteger? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Eu vou começar assim. O que seria super proteção? O que é super proteger? O que de fato é ruim? Primeiro, não deixar que o seu filho sofra as consequências do que ele faz. Isso é superproteção. Eu me lembro uma vez, um menininho foi lá e pintou, pegou a canetinha e pintou a salinha. E aí os líderes, quem era responsável, ele falou, você vai ter que limpar isso aí, você fez, você limpa. A mãe, super protetora, nossa, que absurdo isso aqui que vocês estão fazendo com o meu filho. E aí ela foi lá limpar. Isso é superproteção. Isso é superproteção. Seu filho não pode ser repreendido por ninguém. Ora, se o seu filho não pode ser repreendido por ninguém, não vai ser pela polícia. Não vai ser... ele está no estabelecimento. Aí ele faz o que ele quer. Isso não existe. Isso é superproteção. Achar, não, eu sou autoridade sobre meu filho, isso significa então que eu sou a única autoridade sobre os meus filhos, sobre meu filho. E essa já é uma ideia totalmente estúpida. Mas em segundo lugar, protegê-lo. Ou melhor, né? Cobrir os erros dele, isso é superproteção. Então ele precisa sofrer as consequências do que ele fez. Então, isso de fato é superproteção. Isso de fato é superproteção. Não deixar que o seu filho sofra as consequências do que ele faz. Segundo, esconder-se atrás de diagnósticos. Isso é uma maneira de superproteger o seu filho. Como assim? Primeiro, pelo fato de que tem muitas crianças que não possuem coisa alguma. E os pais acham que estão ajudando seus filhos ao fazerem isso. Eu lembro de um dia conversar com um diretor de escola em que era notório, né? Ele falando, olha, é notório que o menino não tinha nada, mas aí o pai chegou com um diagnóstico. Aí, agora, por lei, a gente é obrigado a colocar a criança numa outra sala, enfim, dar uma outra prova para a criança e tal. Mas e quando ela chegar lá na vida adulta? Como é que ela vai fazer? No vestibular vai ter uma prova só para ela? Ou então, quando for exercer o trabalho, como é que ele vai... Se ela não der conta de exercer, por exemplo, fazer uma cirurgia, vai ter uma pessoa lá cobaia para ela? Não. Esse aqui são as pessoas que têm um problema de coração, mas são pessoas que serão operadas apenas por gente que tem algum tipo de transtorno. Então, existe isso? Não existe. Vai ter que operar e você vai ter que ter habilidade para isso. Então, esse é o primeiro problema. Um monte de criança que não tem nada e os pais estão aí, achando que estão protegendo seus filhos. Não estão. Não estão. Isso é uma superproteção que gera criança dependente e fraca. Segundo, até as crianças que de fato possuem alguma coisa, é óbvio, você tem que protegê-la. Mas não ao ponto de super proteger, você tem que desafiar. Você tem que desafiar. Eu vejo isso claramente na minha igreja. Na minha igreja, várias crianças chegaram e, de fato, crianças com alguma limitação real. Mas eu notei, os pais que entendiam a limitação do seu filho, mas exigiam os seus filhos. E não se escondiam, esses pais que não se escondiam atrás desse diagnóstico, para abandonar a criança. E qualquer tipo de atitude errada que a criança tinha, mas porque ela tem um transtorno e tal, não sei o que lá. Isso é superproteção. Isso é superproteção, se esconder atrás de diagnósticos. Não vai ajudar essa criança, ela vai ser fraca, ela não vai saber desenvolver-se, se defender, vai ser uma tragédia. Isso, de fato, é superproteção. Terceiro, nunca desafiar seus filhos. Isso é superproteção. Não permitir que ele fracasse. Eu lembro de uma vez que eu estava num jogo de futebol com meu filho, e aí o timinho do meu filho, eram vários times lá, e um timinho do meu filho, alguém levou picolé. E aí a mãe de outro time disse, ai meu Deus, ai que absurdo, e as outras crianças vão ficar olhando e com vontade, vão, é a vida. Assim como a gente olha às vezes uma Ferrari e fica com vontade, e aí por causa disso o povo não pode ter Ferrari mais. Pelo amor de Deus, né? Então, nunca desafiar seu filho. Aquele negócio de nunca pode ganhar, né? Desculpa, nunca pode perder, todo mundo ganha. Então, isso sim é super proteger, né? Porque aí fica parecendo que seu filho é um vencedor, é ou não é? E aí, mas na vida real é assim?
Ele ganha sempre? Não é. Então, isso é super proteger. Aí ele só ganhou a vida inteira. Porque não pode perder. Meu filho é o máximo, meu filho é maravilhoso. E aí ele chega num dia no mundo real e ele perde, ele entra em depressão. É óbvio, porque você nunca o desafiou, nunca permitiu que ele fracassasse. Isso, de fato, é super proteção. Quarto, elogios falsos. Você é o mais lindo do mundo, não sei o que lá, e bababá, bibibi. Eu lembro de uma mãe me dizendo justamente isso, que ela só elogiava o filho dela, que o filho, você é o mais esperto, você não sei o que lá. E ele, aí um dia ele chegou em uma escola, em um nível mais alto, e aí ele viu que ele não era o mais lindo, que ele não era o mais não sei o que lá, entrou em depressão. Então, elogios falsos não adiantam. Talvez se você me acompanha aqui já deve ter ouvido eu contar essa história. Meu irmão, ele chegou e falou assim pro meu filho mais velho, Daniel, seu olho é bonito, mas da sua irmã é mais bonito. Minha filhinha tinha acabado de nascer, né? E aí ele, ficou muito triste, meu Deus. Aí ele chegou em casa, falei, pai, o tio falou isso. Aí eu falei o seguinte, rapaz, o olho da sua irmã é mais bonito que o seu, o meu olho é mais bonito que o seu. O que eu falei pra ele? Eu falei, meu amigo, seja forte, rapaz, aguenta o tranco, é isso mesmo. Tem um monte de gente que é melhor do que eu em muitas outras coisas. O que a gente precisa é não ser invejoso. E outra coisa, além de não seja invejoso, não diminua o feito dos outros. Não faça isso. E faça o que está ao seu alcance. Né? Faz o melhor. Principalmente se você não tiver alguma habilidade aqui, é até fundamental que você reconheça, poxa, isso aqui eu não tenho. Desenvolva outras habilidades, então. Então, isso que de fato torna o seu filho forte. Agora, você é o mais lindo. Meu Deus, isso aqui é lá. Isso, elogios falsos, isso sim é super proteção. Agora, proteger é mandamento. Deus ordenou que nós protegêssemos uns aos outros. Há várias passagens bíblicas sobre proteção ao mais fraco. Salmo 41, por exemplo. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Outra passagem bíblica ordena, nenhuma viúva nem órfão vocês vão afligir. Lembra de Ruth? Lembra que ela entrou lá no campo de Boaz? As espigas que caíam por si só, ela pegava. Por quê? Porque havia uma lei para proteger essas pessoas que estavam numa situação de fragilidade. Então, é isso que a gente vê na Bíblia. Pessoas em situação de vulnerabilidade, de fragilidade, elas eram protegidas por lei. O Estado, mais forte, deveria proteger essas pessoas mais frágeis de alguém mais forte do que elas. Jesus também falou sobre isso quando ele usou a figura fabulosa para falar sobre o cuidado dele em relação a Israel. Eu quis ajuntar vocês e proteger vocês como a galinha ajunta e protege os seus pintinhos. É mandamento bíblico que a gente proteja o mais fraco. Agora veja bem, olha a loucura, olha o absurdo. Se há uma pessoa mais fraca ao seu lado e você é mais forte, não estou falando da sua família, tá? Pensa aqui, há uma pessoa mais fraca que você. Ela está sendo oprimida. E você é forte, e você não ajuda essa pessoa mais fraca, você está cometendo pecado. Você está pecando contra Deus. Mas olha que coisa louca. Agora, você inverte isso. Se você vê uma pessoa fraca ali sendo oprimida e você não faz nada, você deixa de dizer, não, ela precisa aprender a se virar, né? Você está pecando. Agora, quando você faz isso com seu filho, aí é legal. Isso é loucura. Vocês estão doidos. Você podendo proteger o seu filho de algo, de bullying, de trauma, de desgraça, de conteúdo anticristão, você não faz dizendo, não, é super proteção. Ora, colocar os nossos filhos em ambientes em que eles não terão condição de se defender é de uma crueldade. Você não está pecando, não. Deus te colocou como responsável para proteger o seu filho. E você está negligenciando isso. Em muitas escolas, um menino está lá com 5 anos e ele tem contato com um menino mais velho. Eu lembro da minha época, né? Tinha lá, era todo mundo junto, menino de 7 anos com menino de 12. A diferença é absurda, não interessa quanto que você ensina o seu menino, a diferença de idade é muito grande. Lá no recreio, eles não conseguem. 5 anos de diferença, ele conseguir se defender, não tem jeito. O mais engraçado é isso também, né? Muitos pais, eles mesmos, muitas vezes não conseguem se defender de alguém que é um pouquinho mais forte que eles. Mas eles querem que os filhos se defendam de um Golias. É um negócio assim totalmente insano, né? A formação do caráter do seu filho. Isso é a coisa mais importante. O que ajuda o seu filho? Ele ser humilhado, massacrado? Porque assim, se o seu filho é cristão, ele é perseguido sistematicamente na escola, se ele é um genuíno cristão. A não ser que ele seja o mais fortão, seu filho está sofrendo bullying na escola. Certeza isso. Ô louco, você não lembra? Você não ia para a escola? É isso. Então, assim, o que ajuda ser todo dia? O que faz bem para a saúde mental, para a nossa psique, para o nosso caráter, ser massacrado, humilhado todos os dias? Se isso é tão bom, por que você não faz isso em casa com seu filho? Humilhe-o todos os dias, já que isso vai fortalecê-lo. Faça isso. Faça isso em casa.
Então, assim, é uma loucura. Essa figura, sabe? Não, a gente tem que enviar como Jesus enviou os discípulos para o meio dos lobos. Primeiro que Jesus só fez isso depois de educá-los bem. Segundo, eles eram adultos. Então, a figura, né, do missionário, o menininho missionário, para ser sal e luz lá na escola. Primeiro que ele nem fala muito, é ou não é? Ele tem oportunidade de falar na escola? Quase não tem. E se ele fala alguma coisa diferente do que o professor diz, boicotado e mais perseguição ainda. Então, a figurinha do missionário não é a figura adequada para se referir aos nossos filhos em escolas pagãs. A figura mais adequada é essa aqui, ó, um menino desarmado no meio de uma guerra. Essa é a figura correta. Ou você quer me dizer que seu menino tem 5 anos, 6 anos, e ele tem força moral para resistir a um professor, por exemplo. O mundo inteiro, aquela escola inteira que é contra ele. É no mínimo a arrogância. É no mínimo a arrogância. Pais existem para proteger. Proteger de más influências, proteger de sofrimento. Não é isso que a Escritura declara? As más conversações corrompem os bons costumes? Na rua, se o seu filho tem lá contato com gente ruim, o que você faz? Você não protege? Fala, não quero que você ande com esse moleque. Agora, na escola pode. Olha a loucura. É um negócio assim totalmente doido, né? É que eu sei, as pessoas muitas vezes não fazem isso porque é lei e não é lei nada não. No meu curso eu explico isso, no curso homeschooling. Eles acham que não tem alternativa, às vezes não tem condição de colocar numa escola particular cristã, e infelizmente são poucas boas também, poucas que são boas, a maioria também, infelizmente, é bem ruim, a situação é bem ruim, inclusive das escolas cristãs. E mesmo aquela que é boa, às vezes não é acessível a você. Então o pai fala, eu não tenho o que fazer, tem sim, homeschooling. E não é trazer a escola para casa. Eu fiz um vídeo aqui recentemente, de uma menina que passou no vestibular para medicina. O pai não ensinou química física. Não, o pai supervisionou. Eu explico isso no meu curso. Como que é isso? Não é que você vai ensinar todas as coisas. Não é. Não é você vai ser um professor de 1000 coisas para o seu filho. Não é isso. É simplesmente dar algumas ferramentas, e eu dou essas ferramentas no curso, dar essas ferramentas para que o seu filho, ele busque o conhecimento por ele mesmo, para que ele vá além do que você de onde você já foi. Então, assim, não é nada do que você imagina o homeschooling, tá? Faça o meu curso, você vai entender e vai literalmente salvar o seu filho, viu? Então, o link para adquirir o meu curso está aqui embaixo. Deixe seu comentário, Deus abençoe, até a próxima.